Eu acho que 2025 vai ser um bom ano de M&A para Portugal, na linha do último trimestre, que houve bastante recuperação, por três motivos. A descida das taxas de juros, a inversão da política monetária do BCE leva a melhores condições de financiamento e, portanto, mais financiamento, mais M&A. Depois, por outro lado, uma captação de liquidez muito grande nos fundos internacionais, fundos de investimento e de private equity, quer internacionais, quer nacionais, e isso levará naturalmente a mais transações. E depois, talvez, o tema geopolítico, o risco, geopolítico mantém-se para já, mas acho que há uma luz ao fundo do túnel e, portanto, se de facto a guerra vier a acabar, como esperamos, durante 2025, isso vai criar um ciclo de estabilidade e de confiança para os investidores e levar, naturalmente, a mais aquisições. Os setores que eu diria mais quentes para 2025, em primeiro lugar, infraestruturas e construção. Portugal tem um plano de investimento enorme nessa área e as empresas de construção têm que ganhar pulmão e ganhar capacidade para esses investimentos. Portanto, eu acho que já aparecem alguns investidores a posicionarem-se nesse setor e vai continuar, porque de facto o nível de investimento é enorme. Depois, o setor da saúde continua a ser muito interessante. Portugal tem feito um caminho nesse setor e tem crescido muito e os investidores internacionais olham para o país, de facto, com muito interesse. As energias renováveis, quer dizer, a transição energética mais lenta ou mais rápida é irreversível e, portanto, vai continuar. E o quarto setor, o setor agrícola, eu acho que, principalmente na cultura do regadio, continua a manifestar muito interesse e vão continuar a existir transações. E depois diria, setores um pouco suspeitos do costume, que é o setor tecnológico. Muitas empresas tecnológicas em Portugal, que é um setor que eu penso que tem pouca visibilidade muitas vezes, mas com empresas com grandes resultados e muitas vezes são vendidas ainda numa fase muito inicial. E depois o setor do real estate, do imobiliário, /turismo, que continua a ser um setor muito forte em Portugal e que vai continuar. Como sempre, e isto não é específico desta altura, um aspecto mais crítico de uma transação é os incentivos estarem alinhados. A mecânica do contrato puxar as partes para resolverem os assuntos e distribuir o risco, evitando ao máximo as probabilidades de conflito. Agora, há alguns aspectos específicos que têm vindo a acentuar-se nos últimos anos. Um deles é a resolução de contingências especialmente relevantes ou riscos especialmente relevantes através de seguros ad hoc e também a identificação e a consciencialização da importância de manter pessoas-chave, o chamado talento. Cada vez é mais evidente que há transações que o valor está nas pessoas e é preciso retê-las. Portanto, a engenharia e a imaginação e a inovação para alinhar essas pessoas com a transação e assegurar maneiras de retê-las tem-se tornado cada vez mais crítico e temos gasto cada vez mais tempo e mais energia e inteligência a criar esses mecanismos. Conjunturalmente, por causa da taxa de juros e do maior custo de financiamento das transações, vivemos numa altura em que a procura é mais fraca do que a oferta. Quem tende a mandar agora são os compradores. Portanto, os contratos são menos protetores dos vendedores. Também as transações têm sido mais lentas porque a aversão ao risco é maior da parte dos potenciais compradores. As cláusulas de acréscimo de preço proliferam e complexificam-se, os chamados earn-outs. Portanto, tudo isto torna mais difícil e muito mais frágeis as negociações e, portanto, temos vindo a ver negociações muito mais arrastadas e que quebram com muito mais facilidade do que em alturas de bonança e em que o financiamento é barato.